É hora de abrir os olhos. É hora de ouvir a verdade. Alerta Brasil. Meus amigos e minhas amigas, meus irmãos de fé e de luta, patriotas de todo o Brasil, vamos direto ao ponto, porque tempo é verdade e verdade não espera. É hora de abrir os olhos. É hora de ouvir a verdade. Alerta Brasil. Preste atenção nas manchetes que vão cair agora. Eu vou ser objetivo e direto. Esposa de Alexandre de Moraes barrada nos Estados Unidos, mesmo com passaporte italiano. O Senado começa a se levantar contra o STF. Milagre? Pressão externa? Ou medo da Magnitsky? Paulo Gonet, Viviane de Moraes e outros selecionados tentam dar um jeitinho para entrar nos Estados Unidos. Não estão conseguindo. E Bolsonaro, o tanque de guerra, com as novas crises de saúde, refém em sua própria casa. E o Tarcísio, PL e o Centrão empurrando dosimetria quando o povo exige anistia ampla, geral e irrestrita. Aqui não tem enrolação. Eu vou destrinchar cada uma dessas notícias agora. Eu vou mostrar documentos, vou explicar a lógica por trás da jogada política e vou conectar os pontos que a Globo e a grande imprensa fingem não ver. É hora de abrir os olhos e é hora de ouvir a verdade. Alerta, meu Brasil! Uma coisa eu garanto, aqui a gente fica... pá! E uma coisa eu garanto, aqui a gente não fica em achismo, a gente confirma. Aqui nós matamos a cobra e mostramos ela morta. E a confirmação dessas bombas vem em vídeo à parte, com provas, prints e análises que vai deixar muita gente sem argumento. Então é essencial que você compartilhe esse conteúdo agora, porque a circulação desse vídeo é a única forma de impedir que eles apaguem as pistas nos bastidores. Antes de mais nada, nos ajude a espalhar. Deixe o like, se inscreva no canal agora, ative os sininhos e compartilhe este vídeo em todos os grupos, WhatsApp, Telegram, Facebook, aonde for, porque hoje o que vou mostrar não vai passar na grande mídia. A esposa de Alexandre de Moraes barrada nos Estados Unidos. Meus amigos, se existe uma cena simbólica, um retrato cristalino de que o castelo de cartas da tirania começa a ruir é essa. Não estamos falando de fake news, estamos falando de um fato real. Ela foi barrada. E eu aqui faço questão de deixar claro, não adianta ter sobrenome importante no Brasil, não adianta ter passaporte italiano, português, espanhol ou até mesmo que tivesse um documento emitido pelo Lula. Nada disso resolve quando os Estados Unidos aplica a lei Magnitsky. E por quê? Porque quando essa lei entra em cena é o ponto final. Não há choro, não há recurso, não há jeitinho. A pessoa se torna inadmissível em um território norte-americano. Não entra, não pisa, não atravessa o portão da imigração. E aqui está o detalhe que muita gente não percebeu. Isso não é apenas sobre um direito bloqueado em contas internacionais. Não é apenas sobre bens congelados em bancos de fora. Isso vai muito além de uma parte financeira. O que está em jogo é a honra internacional e a credibilidade. É a reputação. Quando os Estados Unidos aplicam a Magnitsky, eles estão dizendo ao mundo: esse nome não é bem-vindo. Essa pessoa está marcada. Ela é a persona non grata no mundo livre. E eu pergunto a vocês, patriotas, vocês têm ideia da gravidade disso? Vocês entenderam o peso de um país como os Estados Unidos aplicar uma sanção desse nível? Porque quando isso acontece, não é apenas uma questão diplomática, é um recado claro, em alto e bom som. Nós sabemos quem você é, nós sabemos o que você fez e nós não queremos você aqui. É um carimbo que não marca só a pessoa, mas atinge todo o círculo no qual ela pertence. Isso respinga em famílias, nos aliados, no grupo político. Isso isola, isso expõe, isso desmonta o teatro de grandeza que aqui dentro tentam encenar. Quantas vezes eu avisei aqui neste canal? Quantas vezes
Eu disse, os americanos não são bobos. Eles estão observando tudo. Eles sabem mais do que imaginamos. Pois agora está diante dos nossos olhos, estampado. Viviane de Moraes, a esposa de Alexandre de Moraes, tentou usar o famoso jeitinho brasileiro. Tentou entrar pelos fundos, confiando que um passaporte europeu abriria as portas. Achou que a capa dourada de um documento italiano seria o suficiente para enganar o sistema americano. Achou que passaria despercebida, como se fosse apenas mais uma turista qualquer, mas não passou. Ela foi barrada, foi exposta, e essa cena é simbólica demais para ser ignorada. Mostra a teia que está se fechando, mostra os tentáculos da lei internacional começando a alcançar aqueles que aqui dentro do Brasil se sentem intocáveis. Mostra que o poder de caneta que aqui amedronta, cala milhões, lá fora vale absolutamente nada. Isso é mais do que um episódio isolado. É um sinal claro. É a prova de que a narrativa de poder absoluto dentro das fronteiras não tem a mesma força no cenário internacional. Aqui dentro eles usam a caneta como arma, lá fora encontram barreiras, aqui dentro atropelam a Constituição, lá fora são tratados como indesejáveis. Aqui dentro eles posam de autoridade, lá fora são barrados como delinquentes. E é preciso que vocês entendam a dimensão disso. A Lei Magnitsky não nasceu à toa, ela surgiu em resposta a crimes de corrupção, de abuso contra os direitos humanos e perseguição política. Foi uma lei criada para punir poderosos que dentro dos seus países se escondem atrás de cargos e tribunas, mas que fora deles não conseguem justificar a sua riqueza, sua arrogância e seus abusos. Essa lei já atingiu oligarcas russos, empresários chineses, políticos africanos e agora começa a migrar em figuras ligadas ao Brasil. E isso, meus amigos, não é pouca coisa. Você é habilitadora, cúmplice, apoiadora material de um violador internacional de direitos humanos. E nos bastidores, também tem, além de muito acordo, esses acordos tentam acontecer porque há, como eu havia prometido, muito choro e ranger de dentes rolando. E eu trago aqui a vocês uma notícia que vai deixar a maioria de vocês comovida, sentida, que dó. A notícia é: esposa de Moraes não poderá entrar nos Estados Unidos mesmo com passaporte italiano. Parece que tem gente querendo dar migué nos Estados Unidos e achavam que iam conseguir fazer isso só trocando o passaporte apresentado na imigração. Agora, o que eles não sabiam é que os americanos não são burros. Eu falei que as sanções Magnitsky não eram pouca coisa, mas parece que os caras não querem escutar. Evidentemente, uma vez que você é incluído na lista das pessoas sancionadas pelo OFAC, além de todas as penalidades financeiras advindas das sanções, você também está proibido, você é inadmissível de entrada nos Estados Unidos, por quaisquer meios que sejam viver. Cidadão italiano, como a Viviane de Moraes, ou como estava tentando Paulo Gonet com passaporte português, e passou pelo mesmo problema, até podem entrar nos Estados Unidos sem um visto formal através de um programa chamado como ESTA. Por isso, eu recomendo que você procure a Imigrex, Viviane, link na descrição. Mas você não é uma cidadã italiana comum. Você é habilitadora, cúmplice, apoiadora material de um violador internacional de direitos humanos e, por isso, também sancionada. Então, vai tirando o cavalinho da chuva você. Vá tirando o cavalinho da chuva Paulo Gonet. Sabe as 8 viagens, Vi, que você fez aos Estados Unidos entre 2016 e 2022? Tempo bom. Ficaram no passado. Agora você tem que seguir o conselho do Flávio Dino e ir lá para Carolina, no Maranhão. Sai Disney, entra Beto Carreiro. Se você tentar entrar nos Estados Unidos com passaporte italiano, vai dar problema. Eu ia gostar. Recomendo até que tente.
E o mesmo vale para os demais sancionados. Como eu falei, como é o caso do Paulo Gonet, cidadão português, sofreu sanções de visto. O seu passaporte português, Paulo Gonet, não serve mais para nada se o seu intuito for viajar para os Estados Unidos. Eu fiquei sabendo que a notícia foi até mais direta. Segundo reportou o Poder 360, diz a reportagem, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, foi informado por autoridades de Portugal que perdeu a facilidade de ir para os Estados Unidos usando passaporte português. Tem uma musiquinha triste aí pra gente, ô Bruno? Acho que não pode ser a do Chaves, mais que está dando direitos autorais, mas a do Titanic, pode? O Gonet, pelo dupla cidadania, não precisava de visto para viajar aos Estados Unidos. Agora, de visto com passaporte brasileiro, também receberá uma resposta negativa, diz a reportagem. Que chato, hein, Gonet? Ser informado por autoridades de Portugal que a casa caiu. É chato isso. Calma, Gonet, porque não é só isso. Eu sei que o incômodo é grande. Eu sei que vocês estão incomodados, mas o seu caso, Gonet, deve piorar bastante. O Paulo Figueiredo Show é líder de audiência no horário. Tá desbancando até a Globo News, acredita? E isso mesmo com bloqueio, censura, conta congelada. Mas não é mágica. É porque gente como você me apoia. Quer dizer, você que apoia mesmo, não só que assiste camarote. Aqui não tem grana da Secom, nem da USAID. Então, se você ainda não faz parte disso, agora é a hora. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoio ou use o link e o cupom na descrição. Com $5 você já apoia. Com 49 vira patrono Gold. Não seja cúmplice da Globo e do regime. Se torne meu apoiador agora. Link na descrição. Patriotas, chegamos no fim de mais um vídeo e eu preciso falar com vocês de coração aberto. O que vimos aqui hoje não são apenas notícias soltas, não são fatos isolados. São peças de um quebra-cabeça que revelam um Brasil em sofrimento, mas também um Brasil que luta. De um lado temos a tirania, os abusos, a perseguição. De outro lado temos resistência, a coragem, fé em Deus e a união do nosso povo. Para finalizar, é hora de abrir os olhos e é hora de ouvir a verdade. Alerta Brasil. Que Deus abençoe você, a sua família e a nossa nação. Vamos em frente, patriotas, porque a luta continua e a vitória é certa para quem não desiste.